Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou Morfeu e o tema do vídeo de hoje é: aprenda a dominar a si mesmo. Torne-se quem você quer ser. Então, nesse vídeo aqui a gente vai explorar as ferramentas, os meios dos quais a gente tem para dominar a nós mesmos, dominar o nosso corpo, dominar a nossa mente. Isso tudo com um objetivo, que é tornar quem nós queremos ser, certo? Para quem não me conhece, eu já me apresentei brevemente aqui, mas eu sou o Morfeu. Eu tenho um grupo no Discord que é um grupo de estudos. Lá a gente tem clube de literatura, aulas de filosofia. Futuramente vamos ter clube de matemática, clube de política. Se você quer fundar um clube e tem a capacidade de liderar, eu aconselho que você entre. Você será muito bem-vindo ali. Só não chega fazendo bagunça. A gente não fica larpando de intelectual o tempo todo, certo? Mas se você chegar fazendo bagunça demais, assim, a gente não vai permitir você lá, ok? Então vamos lá. Vamos falar das fontes que eu usei aqui para bolar esse vídeo, certo? Então, a primeira fonte foi Educação da Vontade, de Juiz Paiô, certo? Eu usei o diálogo Alcibiades de Platão e algumas coisas citadas no curso online de filosofia do Olavo de Carvalho, principalmente nas primeiras aulas, certo? Vamos lá. Primeira coisa aqui, quem você quer ser? Quando a gente pensa assim, o que você quer ser? As pessoas pensam ali no meio da vida, né? Qual profissão eu quero ter? Não, eu não estou perguntando de profissão. Eu não estou perguntando de carreira. Eu quero dizer, em essência, o que você quer ser? Você quer ser uma pessoa com quais características na sua vida, certo? Você precisa entender isso, você precisa ter em mente isso. Você precisa saber quem você quer ser, certo? E uma maneira de visualizar isso muito bem é através do exercício do necrológio, que seria você fingir que você morreu ontem, só que muito tempo no futuro. Você morreu ontem e um amigo vai escrever sobre você. Você vai tomar o papel desse amigo. E aí você vai descrever como você vai falar assim: morreu ontem, fulano de tal, que no caso é você, e você vai escrever tudo o que você queria ser, não em carreira. Talvez pode colocar também, mas a visualização disso aqui é das virtudes, das suas qualidades, das coisas boas, as coisas ruins que você não tem, certo? E você focar nisso como o fim das suas transformações. A morte nada mais é do que isso. Nós passamos a nossa vida inteira nos aperfeiçoando ou não, mas estamos sempre em transformações. A morte, ela simboliza o fim dessas transformações. E é a maneira como você será imortalizado, certo? Então, eh, temos de entender a morte como o fim das transformações para alcançar o nosso objetivo ali. O que que eu quero ser no final da minha vida? Então, a partir desse exercício, você vai fazer uma análise do seu estado atual e uma análise de quem você quer ser. O que você precisa fazer para se tornar essa pessoa, certo? Então aqui você vai analisar seus defeitos, suas falhas, seus vícios e as qualidades, as capacidades, as virtudes que você tem que ter para se tornar a pessoa que você quer ser. Seja honesto consigo mesmo, certo? A maneira, a melhor maneira de você ter uma análise honesta de si, uma análise que não vai ser tão falha. No diálogo Alcibíades, Sócrates vai propor dois exercícios. Os dois exercícios têm o mesmo princípio. O primeiro é você olhar para sua própria alma através dos olhos dos outros. Porque através dos nossos próprios olhos, a gente vai ter várias concepções erradas de nós mesmos. Então, tentar entender como as pessoas nos enxergam. Mas você não precisa nem perguntar, mas tentar entender do ponto de vista daquela pessoa
como você é visto é interessante. Mas existe algo que isso também é muito útil, você não deve deixar de fazer, mas algo mais importante do que isso é você se olhar nos olhos de Deus. Ali você vai ter uma concepção quase perfeita das suas incapacidades. Se você tem eh, um entendimento eu não vou dizer um entendimento pleno, porque é difícil, impossível ter um entendimento pleno da natureza de Deus, mas você consegue compreender o mínimo da natureza divina, você vai perceber que ao olhar para si mesmo com os olhos de Deus, você vai perceber que você tem inúmeras falhas, inúmeras incapacidades, certo? Então você vai tomar como, como molde de moralidade, de justiça, de virtude, a figura de Deus e vai analisar a si mesmo e vai perceber que você é falho, que você tem problemas, certo? E você precisa ser honesto consigo mesmo. Você precisa abraçar a sua sombra, você precisa entender que você tem problemas, que você tem falhas, que você muitas vezes é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa hipócrita, você é uma pessoa sem vergonha, pilantra, entendeu? Você precisa entender isso, porque a partir do momento que você é e não assume, não tem como você melhorar. O primeiro passo é assumir os defeitos. Como ter a disciplina para se tornar essa pessoa, ou seja, a pessoa do fim das transformações. Como ter a disciplina para se tornar a pessoa que você quer ser. Afetos são maiores influência que as suas ideias. Já vou explicar isso aqui. Medite no que te motiva para que isso se torne uma motivação sentimental constante no seu ser. Medite no que você não quer ser, entendendo como isso te atrapalha a se tornar sua melhor forma. Tenha ódio do que te atrapalha. Veja bem, no livro Educação da Vontade, de Gilles Paiô, ele propõe um negócio muito interessante, que é os seus sentimentos, ou seja, os seus afetos, eles têm infinitas vezes mais influências no seu comportamento, na sua vontade, do que os seus ideais, do que as suas ideias. E veja bem, isso faz muito sentido. Por exemplo, quanta gente sabe que precisa levantar cedo, mas não tem nenhuma obrigação para aquilo. Eu vou reformular para esse exemplo ficar mais claro. Uma pessoa que está estudando para um concurso, mas essa pessoa não tem uma motivação tão clara, apenas que ela quer passar, certo? E ela sabe que ela tem que acordar cedo para dar tempo dela estudar e depois ir para o trabalho. Mas então essa pessoa simplesmente pensa sobre isso, mas isso não é motivação suficiente. Essa pessoa vai acordar tarde e vai para o trabalho e vai esquecer de fazer o que vai esquecer de seguir essa disciplina. Então, o que vai motivar você a realmente acordar cedo para estudar? Vou dar um outro exemplo aqui. Essa mesma pessoa, quando ela fala para outra assim: "Ó, eu tô acordando cedo todo dia para estudar". E aí não tá. Aí essa pessoa chega lá na casa dele e essa pessoa tá com a bunda pra cima. Aí chega a mãe dele e fala assim: "Ô filho, seu amigo tá ali". Esse vagabundo vai levantar com tão ligeiro, vai se organizar e vai fingir que tá estudando. Por quê? Porque os afetos dele, os afetos, os sentimentos dele, o medo de passar vergonha foram mais fortes que as suas ideias, foram mais fortes que os seus ideais. Mas os nossos ideais, eles são muito bons, as nossas ideias são muito boas, certo? Não estou dizendo para você abandonar, só estou dizendo, você precisa transformar elas em afetos. E por isso, a melhor ferramenta que você tem é a meditação. Estamos, principalmente aqui no Ocidente,
né, a gente perdeu um pouco do que nós entendíamos por meditação. A gente tem mais aquele pensamento oriental que é mindfulness, né, que é consciência do próprio corpo, consciência da própria mente. Isso é muito bom, não estou julgando, certo? Mas virou só isso. Quando aqui no Ocidente, a gente tinha uma ideia de meditação que era refletir. Refletir sobre algo, certo? Pensar sobre algo, meditar naquilo. Quando Deus aconselha Josué, medita nesta lei dia e noite, quer dizer que Josué ficava com. Era para Josué ficar ali com o livro da lei, dia e noite olhando para aquilo? Não. Até porque não tinha tanta cópia para todo mundo ficar meditando. Então as pessoas ouviam e meditavam naquilo. E o meditar faziam nas transformar essas ideias em afetos. Pensar sobre. Quando você pensa, eu tenho que parar de bater punheta porque isso me faz sentir um fracassado. Opa, eu não quero ser um fracassado. Ninguém quer ser um fracassado. Você vai se basear no afeto de não querer ser um fracassado para validar a sua ideia e isso te motivar a não bater punheta. Entendeu? E isso só acontece na meditação. E não só isso. O papel de o trabalho de um filósofo é ler e meditar. Se você apenas lê, você tá. Basicamente. É como se você estivesse comendo sem ter ácido no estômago. Você vai morrer, né? Quem já viu aquele caso daquele moleque que comeu 4 miojo cru, aí o miojo absorveu o ácido estomacal dele, ele morreu. É basicamente isso aí. Você tem que comer, digerir, carregar o que não presta, deixar o que presta metabolizar no seu corpo e depois você vai lá e come de novo. Não seja guloso, medite, reflita no que você absorveu, certo? Então, vocês entenderam o que eu quis dizer? As suas ideias são muito importantes para sua disciplina, mas você precisa sentimentalizar elas, romantizar elas, para que isso realmente se torne algo que tenha influência na sua vontade, que tenha influência nas suas atitudes. Planejamento. No meu fim, quero ser de tal forma. Então tenho que usar do tempo que ainda tenho para me transformar nisso. Comece planejando o que fará nos próximos anos. Então, meses, dias, horas, minutos. E quando chegar nos segundos, você já não fará nada que não queira fazer. Veja bem, vocês lembram do exercício do necrológio, certo? Aqui, ó, isso aqui é importante também. Atenção, não é do dia para a noite que você conseguirá aplicar este método, que é isso aqui. A importância está na constante visualização do seu fim. Planejamento. No meu fim, quero ser de tal forma. Isso aqui eu já li, né? Então vamos lá. O que eu tô querendo dizer com isso aqui, né? Bom, já sei que no fim das minhas transformações, que a minha forma final é de tal forma. Quero ter essas virtudes, quero corrigir estas falhas, quero que as pessoas me admirem por essas qualidades. Agora, como é, agora, como eu vou planejar as minhas atitudes ao longo do tempo para que isso se torne possível? Você pode tirar uma média aí, vai. Vou viver até os 60 anos, vamos supor, né? Com sorte até os 80. Eu quero viver bastante tempo, não sei porquê. Eu reclamo muito da vida, mas eu quero viver bastante. Mas enfim. Então, mas tirando ali pela média, 60 anos. Então eu quero viver 60 anos.
eu quero viver, não, né? Você não escolhe quanto tempo vive. Eu imagino que vou viver até os 60 anos. Eu quero estar pronto para morrer aos 60 anos. O que eu vou fazer até lá? Então você pensa, o que que eu vou fazer nos próximos anos, certo? Mas ainda é meio vago. Quando as promessas de fim de ano, elas dão errado por isso. Esse ano eu vou fazer isso. E aí você falha. Por quê? Porque, eu tenho 12 meses para fazer isso. E você não faz. Em nenhum dos 12 meses. Então, pense nos próximos meses. Mas ainda assim é meio vago, então os próximos dias a- ainda vai te. Isso ainda, ainda vai te levar a procrastinar, certo? Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer nos próximos anos. Nesses anos, nos meses desses anos, o que eu vou fazer. E nos dias desses meses. E nas horas desses dias. O que eu vou fazer na próxima hora? O que eu vou fazer no próximo minuto? E o que eu vou fazer no próximo segundo? Ou seja, o que eu vou fazer agora? É nesse estado que você não vai fazer mais o que você não quer fazer, certo? Isso aqui, óbvio, vai se aperfeiçoar ao longo do tempo, mas você tem que ter essa ideia de que você tem que ter esse panorama geral. Vou morrer, então o que eu vou fazer nos próximos anos para ter a minha morte perfeita, a minha forma final? E o que eu vou fazer nos meses desses anos, nos dias desses meses, nas horas desses dias, nos minutos dessas horas e nos segundos desses minutos? O que eu vou fazer agora? O que eu estou fazendo agora? Certo? Medite nisso. Medite. Depois que você fechar esse vídeo, não abre outro do YouTube aí. Entendeu? Não dá um não abre uma nova aba e dá um gono e vai dormir. Não, medita profundamente no que eu estou dizendo. É muito importante. Como eu disse aqui, não vai ser do dia para noite que esse método vai se aplicar com 100% de eficácia em você, mas ao longo da prática, ao longo da meditação, no que isso significa, você com certeza vai estar 10, 20 vezes melhor daqui uns 3 meses. Se você fazer bonitinho, se você não esquecer desse conselho importante que eu tô te dando. Esse aqui, esse aqui é não sei se dá para dizer um fluxograma, mas é um rascunho que eu fiz para bolar esses slides aqui. Então, vamos lá. Queremos atingir o autocontrole. Então, primeira coisa, preciso ter autoconhecimento. Esse autoconhecimento consiste em saber quem eu sou, meus vícios, minhas falhas, meus defeitos, quem eu quero ser, minhas virtudes, minhas qualidades. E eu preciso conhecer também os meus afetos. Eu preciso idealizar a minha forma final, porque assim eu consigo conquistar os hábitos para atingir essa forma final, certo? Eu associo meus hábitos ruins às coisas que eu odeio, certo? Coisas que eu não quero ser. Medito profundamente nas coisas que eu quero ser e nas coisas que eu não quero ser. Faço um planejamento de anos, meses, dias, horas, minutos e agora. Então, eu farei coisas muito próximas do que apenas eu quero fazer, certo? Se você assistiu até aqui, eu te agradeço muito. Você já está na frente de 90% das pessoas, 99% das pessoas, porque a maioria das pessoas não tem interesse nesse tipo de conteúdo. E modéstia à parte, eu não vejo muita gente fazendo de forma tão explicada, tão sistemática quanto eu faço. Eu aconselho você. Agora não é porque eu preciso de gente lá, não, porque lá tem bastante pessoas, o grupo já se movimenta praticamente sozinho. Mas eu aconselharia você entrar no nosso servidor do Discord. Lá você vai encontrar pessoas com os mesmos interesses que você. E como a gente definiu nas aulas de Platão, uma amizade se dá num interesse, num desejo de um bem comum, certo? Então, nesse desejo do bem comum, você vai fazer muitos amigos, certo?
e é ruim você estar sozinho. E esses amigos vão te motivar a você ser o que você quer, certo? Se inscreva no meu canal e até mais.